Bem-vindos. Vocês me escutam aí direitinho? Conseguem me ouvir? Beleza, Simone. Obrigado. Vou já começar, tá? O pessoal tá entrando aí, marquei as 14 horas, falta um minutinho, vamos já começar a nossa live da reforma tributária. Titio Alan. Boa tarde. Buenos, bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Alan Correia, professor Alan Correia. Quem está chegando agora, quem não me conhece, sou auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas, também sou professor, sou instrutor e venho batendo forte nos últimos meses aí em reforma tributária com foco na nossa querida Zona Franca de Manaus. Essa deve ser, nem lembro, deve ser a quarta ou quinta live que eu já estou fazendo relativa à reforma tributária. Sempre, né? Com essa pegada mais voltada aqui para a Zona Franca de Manaus. É a primeira de 2026, vou tentar fazer esses encontros com mais frequência a partir de agora, tá? E aí, assim, a nossa pegada, quem já participou das lives anteriores, sabe como é que funciona, né? Fiz postei lá aquele pedido, né, para que enviasse as perguntas, né, para a gente guiar aqui a nossa conversa e dessa vez mandaram pergunta pra caramba, tá, gente? Eu gosto que essa live fique ali em torno de 40 minutos, mas sempre fica ali próximo de uma hora. E eu deixo os minutos finais ali para responder as perguntas de quem está participando agora, né? Está entrando agora e eventualmente manda aí uma pergunta. Só que eu vou ser sincero, viu? Não sei se vai dar tempo, porque tem muita coisa que o pessoal perguntou, mandaram, né, perguntas muito boas. E aí, então, bora ver. Sobra um tempinho ali para responder. Do pessoal que está aqui agora, né? Resolvi postar aí no chat. E assim, eu até comentei, né? Fiz lá um post dizendo que a gente vai ter uma pequena surpresa aí pro final. Então, você que está entrando, você que vai entrar aí ao longo dessa nossa live, fica até o final, né? Que tem uma surpresinha programada aí para quem conseguir sobreviver a essa nossa uma hora mais ou menos aí de conversa. Bacana? Tô gravando a live, tá? Espero que não dê nenhum problema. Da live anterior eu tentei usar a gravação do Instagram, não funcionou, me sabotaram. Agora eu resolvi tentar aqui com o OBS. A princípio está funcionando, fiz uns testes, né? Tá tudo bonitinho, né? Tá tudo rodando aqui. Se der tudo ok, eu vou disponibilizar a live lá no meu canal no YouTube e talvez consiga também postar aqui no Instagram. Bacana? Então é isso, gente. Sem maiores enrolações, mandaram, como eu falei, várias perguntas aqui. Então vou começar direto ao ponto. Na ordem que me mandaram as perguntas, eu vou aqui respondendo, tá? E assim, o chat, o pessoal está entrando aqui, né? Vai mandando os comentários. Se eu conseguir dar uma lida e alguma coisa daquilo que eu estou respondendo, alguém quiser fazer um comentário adicional aí, eu conseguir ler também, eu já vou acrescentando aqui na nossa conversa, tá? Mas eu vou guiando aqui conforme o roteiro que as perguntas me permitiram elaborar. Beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta aqui que mandaram. Todos os eventos. Ah, sim, tá? Antes de mais nada, lembrando, reforma tributária, CBS, CBS, novos tributos sobre consumo já estão entre nós, né? Desde 1º de janeiro de 2026, inclusive alguns incentivos da Zona Franca de Manaus, né? Lembrando, Zona Franca de Manaus, uma região de incentivos, temos aí incentivos de ICMS, PIS, COFINS, IPI, Imposto de Importação, tributos que vão ser substituídos por IBS, CBS, exceto o Imposto de Importação, que não entra, né?
nessa leva aí da reforma tributária. E aí, com isso, para manter a competitividade aqui da nossa região, da Zona Franca de Manaus, IBS e CBS também tem um conjunto de incentivos. Tá? Então, a nossa live aqui vai focar principalmente na Zona Franca de Manaus, mas tem perguntas ali também de caráter mais geral sobre a reforma tributária, sobre IBS, CBS, questão de documentos fiscais, tá certo? Então, vamos lá, vamos aqui começar. Primeira pergunta que mandaram: todos os eventos de crédito e débito serão via nota fiscal? Como será para a Zona Franca de Manaus que tem o crédito estímulo? Vamos tentar aqui entender essa pergunta. Assim, quando fala de evento, lembrando que quando a gente trata agora de IBS, CBS, na verdade já vale para ICMS também, né? Mas nosso foco aqui é IBS, CBS. Quando a gente fala de apuração de IBS, CBS, a gente vai ter o quê? A gente vai ter débitos pelos documentos emitidos pelo contribuinte, nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte, bilhete de passagem eletrônica, nota fiscal do consumidor, notas de fornecimento, né, das operações com bens e serviços, né? Lembrando que IBS e CBS incidem sobre bens e serviços. E vamos também ter créditos pelos documentos de aquisição, né? Conforme o débito no fornecedor é extinto, né? Aquele critério mais financeiro. Não é um crédito escritural. Não basta estar no documento. Para virar crédito, tem que estar no documento e tem que ter sido extinto. Mas, além disso, o contribuinte vai poder também ter créditos via ajustes com nota de crédito, também vai poder ter débitos e créditos mediante eventos vinculados a notas fiscais e também vai eventualmente ter débitos, ajuste, né, a débito mediante emissão de notas de débito. Aí a pergunta falou evento de crédito. Eu não sei se é bem evento de crédito e débito, porque se for um evento, o evento já existe, né? Não é uma novidade. Desde que vieram os documentos eletrônicos, principalmente a nota fiscal eletrônica modelo 55, você tem um documento fiscal eletrônico emitido, mas eventualmente aquele documento fiscal eletrônico ele pode ter uma situação posterior que vai afetar a apuração do contribuinte ou ter uma nova obrigação vinculada àquele documento fiscal que foi emitido, enfim. E aí, nesse caso, via de regra, você tem um evento que é emitido vinculado a esse documento, ou seja, o evento ele sempre está vinculado ao documento eletrônico que já foi emitido anteriormente. Né? Aí você tem vários eventos, tem cancelamento, tem internamento SUFRAMA, cancelamento de documento fiscal, enfim. E em relação a CBS e CBS, esses eventos eles ganham um peso ainda maior, né? Porque esses eventos eles vão servir para ajustar a apuração do contribuinte, tanto levando um débito quanto levando eventuais créditos para essa apuração. Aí quando fala se eventos de crédito e débito serão via nota fiscal, o evento ele é um arquivo XML que pode estar vinculado a uma nota fiscal, mas pode também estar vinculado a um conhecimento de transporte, pode estar vinculado a uma nota fiscal de consumidor. Então, assim, em relação ao evento, o evento ele vai ganhar meio que um status de documento fiscal também, né? Um registro relativo a um documento fiscal que vai afetar a apuração de CBS e BS, a apuração assistida. Então, os eventos não vão estar vinculados só à nota fiscal, né? Pode ser um outro documento eletrônico qualquer, conforme o regulamento CBS e BS vão listar os eventos e em que momento eles passam a ser obrigatórios, tá certo? Então, assim, em relação a eventos de crédito e débito, não é que ele vai ser via nota fiscal. Ele é um arquivo XML que vai estar vinculado a uma nota fiscal eletrônica, a uma nota fiscal do consumidor eletrônica, a um bilhete de passagem eletrônico, enfim, vai estar vinculado a um documento eletrônico que já foi, um documento fiscal eletrônico que já foi previamente emitido, tá certo? E esse evento ele pode estar vinculado a um documento emitido pelo contribuinte ou que foi recebido pelo contribuinte, tá? E aí a pergunta, a pergunta sequente, né? Como será para a Zona Franca que tem um crédito estímulo? Hoje a gente tem um incentivo de crédito estímulo do ICMS. O contribuinte vai lá, né? Quem trabalha com indústria incentivada aqui da Zona Franca de Manaus, aqui do Amazonas, você tem débitos do ICMS, né? Pelas vendas, né, do produto incentivado. Você tem os créditos que o contribuinte tem direito, a indústria tem direito a aproveitar, crédito de insumo, outros créditos ali, de SIAP, enfim. E aí faz a apuração, débitos menos créditos, saldo devedor. Sendo uma indústria incentivada pela nossa lei 2826, sobre esse saldo devedor vai aplicar uma dedução, né, um incentivo de crédito estímulo, um abatimento sobre esse saldo devedor. Esse crédito estímulo varia de 55%, 75%, 90,25% até 100%. Né? Inclusive, em alguns casos tem adicionais. Em relação ao IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, a gente vai ter um incentivo aqui na Zona Franca de Manaus muito parecido, só que não vai ser crédito estímulo de IBS, vai ser crédito presumido de IBS e vai funcionar basicamente do mesmo jeito.
apura-se um saldo, né, da indústria incentivada, no caso a apuração do IBS, sendo devedor esse saldo, a indústria incentivada vai ter a permissão de aproveitar um crédito presumido. Só que esse crédito presumido, para ser aproveitado, o que vai ter que ser feito? A indústria incentivada vai ter que emitir uma nota de crédito, tá? Não vai ser automático, não vai ser um ajuste lançado direto na apuração, tem que emitir uma nota de crédito ao final do período de apuração, conforme o percentual de incentivo que vai ser o mesmo do crédito estímulo, né? 55, 75, 90,25, 100%. Apurou o saldo devedor, viu lá o saldo devedor, emite a nota de crédito, em cima desse saldo devedor aplica o percentual do crédito presumido, e uma vez emitida essa nota de crédito, uma vez autorizada, ela vai cair, o crédito presumido vai cair na apuração do incentivado, e aí você fecha essa apuração, tá certo? Então, em relação ao crédito estímulo de ICMS, vai virar crédito presumido de IBS, e para que o contribuinte possa aproveitar esse crédito presumido, vai ter que emitir uma nota de crédito. Ah, lá você não emitir nota de crédito. Não aproveita, né? Você tem um saldo devedor lá e o valor que você vai pagar, tá bom? E a nota de crédito deve ser emitida, né, ao final da apuração. Fechou, digamos, março, está fechando no mês de março. Você não vai, não, mas aí eu fecho minha apuração no dia 31 de março, vou ter que emitir em 31 de março. Não, cara, você vai ter um prazo ali, né? Você fechou o período, vai ter em abril, né? Fechando março, o início de abril ali ainda vai ter processamento da apuração pelo fisco, no caso pelo Comitê Gestor do IBS, e aí depois você vai ter um prazo, né, de ajuste dessa apuração para emitir essa nota de crédito, que vai, apesar de você emitir em abril, é uma nota de crédito relativa à apuração de março. E aí vai sim sensibilizar a tua apuração de março para você chegar no saldo definitivo daquele mês de referência. Bacana? Então, no caso do crédito estímulo de semestre, haverá crédito presumido de IBS e o aproveitamento é via nota de crédito, tá? Que é um ajuste que você faz na apuração no caso do incentivado. Próxima pergunta. Estou recebendo XML sem informação de IBS e CBS. Como é possível? É, cara, é o seguinte, né? Primeiro, assim, a ideia original do fisco, né, era de que a partir de 1º de janeiro de 2026, obrigatoriamente você deveria estar informando CBS e IBS, seriam aplicadas as regras de validações e tudo mais. Só que aí o que se constatou? Que as empresas estavam, os contribuintes estavam com muita dificuldade para conseguir emitir os documentos fiscais conforme as regras estabelecidas para CBS e IBS. E aí você imagina, ia travar, né? Ia travar as operações das empresas. Então o fisco, sempre pensando no bem-estar do contribuinte, resolveu fazer o quê? Você consegue, né? Você contribuinte CBS e IBS, que já está valendo, né? Desde 1º de janeiro de 2026, você consegue emitir um documento fiscal sem informação alguma de CBS e IBS. Você consegue emitir, desculpa, ele vai ser autorizado, né? Só que já é obrigado, né? Você já está com a obrigatoriedade de informar CBS e IBS. Beleza, mas se você não informar, vai ser autorizado sim. Então, não tem nada aqui de anormal. Não, eu estou recebendo, não sei o que, vai conseguir receber. Só que aí é um documento fiscal que está, a princípio, irregular. Né? Por que eu digo a princípio? Porque saiu aquele ato, né, conjunto do Comitê Gestor de IBS com a Receita Federal, estabelecendo o que eu chamo de salvo-conduto, né? Como os contribuintes estão nessa fase ainda de adaptação e tudo mais, muito erro, né? Um contribuinte fica preocupado de emitir um documento fiscal com uma informação errada, não conseguiu adaptar o sistema. Então, o que foi estabelecido por esse ato conjunto? Não está sendo aplicado, não vai ser aplicada penalidade CBS relativa ao documento fiscal que foi emitido com erro ali ou sem informação de CBS e BS, considerando um período. Qual que seria esse período? A partir do momento que for publicado ou forem publicados regulamentos CBS e BS que ainda não foram publicados, tá? Não foram publicados, a partir do mês subsequente à publicação dos regulamentos CBS e BS, durante 3 meses, o contribuinte ele não vai sofrer nenhum tipo de penalidade por ele deixar de informar ou informar de forma errada a CBS e BS documentos fiscais, e só a partir do quarto mês, primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação dos regulamentos, é que sim, numa eventual fiscalização, ele fica sujeito à aplicação das penalidades que já estão estabelecidas lá na Lei Complementar 214 de 2025, né? Penalidades que foram incluídas lá com a Lei Complementar 227, né? Então, assim, na prática, a gente está em março. Digamos, acabou março, né? Abril. Pronto, chegou em abril. Chegou em abril, aí foram publicados os regulamentos de CBS e BS. Então pronto, agora se eu não informar CBS e BS documento, vou ter penalidade? Não, aí você pega abril. Começa 3 meses a partir da publicação do regulamento. Abril, maio, junho, julho. Tá? Então olha só, se o regulamento for publicado, os regulamentos forem publicados agora em abril, você ainda tem abril, aí pega
Maio, junho, julho. Tá? Se você não informar a CBS-BS, se informar errado, eventualmente uma fiscalização nesse período, e claro, os períodos anteriores, né, até desde 1º de janeiro, você vai estar tranquilo, não tem um salvo-conduto, não vai ser aplicada penalidade alguma. Agora, ali, contando a partir do 4º mês, aí sim, uma eventual fiscalização, já está na CBS-BS, sim, formalmente já estariam obrigados. O que acontece é que o fisco fez um favor e não vai, não vai aplicar penalidade nesse período enquanto não tiver a publicação dos regulamentos, tá certo? Então, assim, mais um detalhe importante. Lá. E depois que forem publicados os regulamentos, passar esse período salvo-conduto que você está comentando aí, os 3 meses, quando, se eu deixar, o meu fornecedor e eu deixar de emitir o documento fiscal com informação, ou melhor, tentar emitir o documento fiscal sem informação de CBS-BS, vai barrar? Não, não vai barrar. Quer dizer, pelo menos do jeito que está hoje, não vai barrar. Não sei se essa regra vai mudar. Mas do jeito que está escrito hoje, na validação dos documentos eletrônicos, vai continuar podendo emitir o documento fiscal sem CBS-BS. Mas qual é a consequência disso? Vai ser um documento irregular, né? Porque o documento não está com as informações devidas. Aí sim você fica passivo de sofrer uma penalidade, uma aplicação de multa, tá bom? Mas por enquanto, você vai poder receber, né, normalmente ali documento ou emitir documento sem informação de CBS e BS, e nesse caso sem aplicação de penalidade, né, enquanto tiver esse período de salvo-conduto que está, né, tá em aberto ainda. E mesmo depois que passar esse período de salvo-conduto, vai ser possível sim emitir documento fiscal sem CBS e BS, só que aí vai estar totalmente irregular, né? Hoje já estaria errado, só que aí está tranquilo em relação à aplicação de multa. Mas se continue se persistir nesse erro, aí, pai, aí fica sujeito à aplicação de penalidade, tá? Beleza. No caso das vendas de mercadoria para a Zona Franca de Manaus, o fornecedor deve usar qual C-Class Trib, Código de Classificação Tributária, né? Quem está chegando agora, quem ainda agora na reforma tributária, a gente tem lá CST, CFOP de ICMS, agora a gente vai ter CST, Código da Situação Tributária, e C-Class Trib, Código de Classificação Tributária de IBS e CBS. Para cada item do documento fiscal, uma combinação de CST e C-Class Trib que valem para CBS e IBS. Tá? E aí, no caso, para a Zona Franca, eu estou imaginando que seja venda de fora para dentro da Zona Franca de Manaus, remessas nacionais para a Zona Franca de Manaus. Se for um bem material industrializado de origem nacional, tem redução a zero das alíquotas de CBS e IBS. Hoje você tem desonerado de ICMS, tem alíquota zero de PIS/COFINS, tem suspensão e isenção de IPI. O que é que você tem com o IBS e IBS? Você tem agora uma redução a zero das alíquotas, tá certo? E aí, para cada item, como eu falei, se é um item que tem direito a esse benefício, essa operação nesse item tem o benefício de redução a zero das alíquotas, tem que informar um CST, uma combinação de CST e C-Class Trib de redução. Nesse caso, o CST 200, né, que é o grupo de redução de alíquotas, e o C-Class Trib 200.022, né, que é o específico dessa operação com redução a zero de alíquota de CBS para a Zona Franca de Manaus. Lembrando, cada situação tributária, né, cada situação legal em que você tem uma suspensão, uma isenção, uma redução de alíquota, né, uma tributação integral, enfim, cada situação da Lei Complementar 214, você tem um C-Class Trib específico. E aí, nesse caso, você tem que observar lá na tabela, está disponível lá no portal de conformidade nacional, né, tributária, que você consegue identificar lá, fazer a consulta, identificar qual é a combinação de CST e C-Class Trib, inclusive identificando qual é o fundamento legal relativo àquela situação que permite uma redução de alíquota, uma suspensão, uma isenção, uma imunidade, uma não incidência, tá certo? Mas especificamente no caso da Zona Franca, se está vindo de fora para dentro da Zona Franca de Manaus, com o benefício de redução a zero das alíquotas, aí vai informar lá o C-Class Trib 200.022. Mesmo produto sendo para revenda, sendo para insumo, sendo para ativo mobilizado, sendo para uso e consumo, para tudo, pai, tá? Para tudo você vai ter redução, se for bem material de origem nacional, tá bom? A lei menciona produtos industrializados, não mercadoria para revenda. Não, aí tá, né? Produto industrializado. O que é um produto industrializado? É um produto que sofreu um processo industrial. Ponto, né? Não fala da destinação, né? Não fala. O que não vai ter benefício é produto primário, né? Você pega lá, sei lá, pegou ali maçã, né? Que não passou por nenhum tipo de beneficiamento, produto primário. Aí nesse caso não vai ter o benefício, tá certo? Tem que ter passado por um processo industrial, produto industrializado, e ser nacional. Vem para a Zona Franca aí, independente da finalidade revenda, insumo, uso e consumo ativo mobilizado,
tem direito também, claro, tem aquelas condições, tem que ter inscrição no SUFRAM, destinatário, né? Como eu falei, tem que ser um produto de origem nacional, tá? Então, assim, cumprindo essas condições, aí nesse caso, o produto, né, no caso o bem, aí vão guardando essas expressões, né? É bem material, né? Produto, mercadoria, bem material, sendo industrializado de origem nacional, tem permissão a aproveitar o benefício de redução para alíquota zero, tá bom? Então, em relação produto industrializado, não é a finalidade de industrialização, é que o produto que está vindo para a Zona Franca, ele tem que ter sofrido no processo industrial. Tá? Buenos, operação do artigo 446 da Lei Complementar 214, artigo 446. Ah, tá, o IBS na entrada, né? É o IBS na entrada. IBS na entrada na Zona Franca de Manaus. Com redução da alíquota de 30%, dá direito a crédito presumido? Isso aqui foi bonito, hein? Então, olha só, o produto que vem com redução a zero de alíquota, de fora para dentro da Zona Franca, quando chegar na Zona Franca de Manaus, tiver todo o processo lá de internamento do SUFRAMA, de na Cefaz, o contribuinte, o destinatário, ele vai ter que recolher o IBS sobre a entrada, né? A gente não paga, você não paga o ICMS, quem aqui no Amazonas não paga o ICMS antecipado, agora você vai ter o IBS sobre a entrada, tá bom? E esse IBS sobre a entrada, ele vai ser calculado considerando um percentual de 70% da alíquota padrão dessa operação. Ora, se está vindo para a Zona Franca de Manaus, para Manaus, você tem lá o quê? O IBS Amazonas, né? IBS-UF, e tem o IBS Manaus, né? Município. Então, imagina que o IBS Amazonas é de 15% e o IBS Município de Manaus é 5%. Total do IBS, 20%. Está vindo para a Zona Franca, veio com redução a zero das alíquotas, né? Então, quando chegar aqui, o destinatário vai fazer o quê? Ele vai ter que gerar um débito na sua apuração, correspondente a 70% da alíquota que seria aplicável a essa operação, que é a alíquota de destino do IBS. 70% dos 20%, 14%. Então, sim, né, tem esse recolhimento a ser realizado. E aí pergunta se dá direito a crédito presumido. Não é o crédito presumido, na verdade, pelo pagamento, né, pela extinção do débito. Então, gerou lá o débito, né, de 70% da alíquota. Fez o pagamento, extinguiu aquele débito, aí vai virar crédito para você, adquirente aqui na Zona Franca de Manaus, tá bom? Não é crédito presumido, né? Na verdade é o crédito financeiro pela extinção do débito ali desse IBS sobre a entrada, tá? Com ajuste 49 de 2025. Esse ajuste é uma bênção, cara. A nota de débito crédito já é obrigatória a partir de maio de 26? Essa pergunta aqui o pessoal tem batido cabeça com isso aqui, né? E é confuso mesmo. Caras, é o seguinte, esse ajuste 49 de 25, ele acho que ele é do final do ano passado, não estou lembrado agora, mas acho que é do final do ano passado. E o que é que ele fez? Comentei com vocês mais cedo agora, né? Que a gente vai ter o quê? Temos notas de débito e notas de crédito para ajustar a apuração de CBS e IBS, de CBS e de IBS. E aí o que é que o Fix está fazendo? Cara, mas aí vai ter uma nota de débito para CBS, uma nota de crédito para IBS, né? Para CBS e IBS, e de repente essa operação também tem ali a incidência do ICMS, ou está no espectro de incidência do ICMS, aí vai ter que emitir duas notas, aí é complicado, né? Então, o que é que o fisco tem feito? Tem feito ali uma convergência, né? De tal forma que um mesmo documento fiscal consiga atender tanto a ICMS quanto a IBS e CBS, que é o caso desse ajuste 49 de 25, né? Então, o ajuste, quando você fala de ajuste CNF, quando você fala de protocolo ICMS, quando você fala de convênio ICMS, é do ICMS. Tá? Então, esse ajuste 49 de 2025 é o ajuste CNF, que fez o quê? Pegou algumas situações, baixa de estoque, redução de valores, né? Nota de simples faturamento por venda para entrega futura. Então, pegou algumas situações que lá na frente vão ser notas de débito ou notas de crédito de IBS, CBS, e determinou o seguinte, cara, agora vai ser uma nota de débito ou nota de crédito de ICMS. Né? E essa obrigatoriedade é a finalidade da nota, né? O tipo de emissão, a finalidade. Você informa se é uma nota normal, uma nota de complementar, uma nota de débito, uma nota de crédito. Então, as situações listadas lá no ajuste 49 de 25 são para fim de ICMS. Tá? Não tem nada a ver com o IBS e CBS. Por que não tem nada a ver? Porque CBS e IBS, quem vai determinar quando e por que você vai emitir uma nota de débito ou nota de crédito vão ser os regulamentos, tá certo? Não tem nada a ver com ajuste, não tem nada a ver com convênio, com protocolo, ok? Aquilo lá que está é para ICMS. Então, essa obrigatoriedade a partir de maio de 26 vale para ICMS. Para IBS e para CBS,
Pode até ser que o mesmo documento vai valer, e eu acredito que vai valer. Só que aí quem vai definir a partir de quando vão ser os regulamentos de CBS e de IBS. Mas para ICMS, sim, se não tiver nenhuma alteração a partir de maio, tem que observar as situações lá. E quando você for emitir uma nota fiscal relativa a essas situações, essa nota fiscal ela vai ser emitida com essa finalidade, com nota de débito ou com nota de crédito, ou como nota de crédito. Tá? O split será obrigatório para a indústria ativada? Claro que sim, cara. É óbvio que sim. Tá? Então, se você é uma indústria ativada, efetua a venda da sua produção e vai ocorrer a liquidação da transação da operação por meio de um arranjo de pagamento, um cartão de débito, cartão de crédito, boleto e tudo mais, vai entrar em ação split payment. Tá? Então, assim, isso é uma regra geral, uma regra nacional. Tá? A diferença para a indústria incentivada aqui na Zona Franca, na indústria com incentivo, vai ser o quê? Assim, a grosso modo, como é que vai funcionar o split payment? Você tem um débito de CBS e IBS, né, destacar o documento fiscal, e aí vai ter o pagamento, né? O adquirente vai pagar aqui o fornecedor por meio de um cartão de débito, cartão de crédito, boleto, Pix, transferência bancária. O arranjo de pagamento ali, tá? Ah, esse débito fica sujeito ao quê? Ao split payment. E aí, qual é a ordem do split payment? Pega o débito. Se o fornecedor tiver saldo de crédito, né, se o fornecedor tiver saldo de crédito, esse saldo de crédito abate desse débito e o que sobrar você tem a retenção, né, o recolhimento via split payment, né, pela instituição lá financeira, pelo prestador de serviço de pagamento. Agora, quando se trata de indústria incentivada, a indústria incentivada que eu falei para vocês, tem um crédito presumido sobre saldo devedor apurado, que já é um crédito, ou seja, aquele débito ele já nasce com crédito. Então, qual é que vai ser a ordem? É uma indústria incentivada, efetua a venda do produto incentivado, do bem incentivado, tem um débito lá destacado no documento fiscal, como é que vai funcionar? Você tem um débito, pega o percentual do crédito presumido, 55, 75, 90,25, 100%, calcula e aplica, né, sobre esse débito do documento fiscal. Chegou no valor. A indústria ainda tem saldo de outros créditos ali, de aquisição, né, de imobilizado, o que quer que seja. Esse crédito vai ser usado para abater o débito desse documento. E aí aquilo que sobrar é que vai ser splitado. Tá bom? Então o split, sim, ele é obrigatório para qualquer contribuinte CBS e CBS, né, que tem a transação ali na operação sendo liquidada por um arranjo de pagamento, só que no caso da incentivada tem esse crédito adicional, que é o crédito presumido, né, do saldo devedor de IBS, que ele vai ser usado no cálculo do split payment. Então, um detalhe bem interessante e importante aqui para as indústrias do Amazonas. Tá? Que mais, que mais, que mais? Qual o incentivo depois da reforma tributária para os entrepostos da Zona Franca de Manaus? Nenhum. Nenhum. Tá bom? É para ICMS. É para ICMS. No caso de IBS e CBS, não tem nada previsto, aquela suspensão. Indústria incentivada, né, manda para Resende, manda para Uberlândia com suspensão de ICMS. E aí só quando tiver a venda efetiva lá, né, destinada ao cliente, é que você tem o destaque do imposto. Isso aí não vai ter com o IBS e CBS. Assim, não tem nenhum benefício. Agora um detalhe, né? Quando fala de entreposto, lembre que ah, IBS e CBS, eles incidem sobre a operação onerosa, né? Operação onerosa. Para ter operação onerosa, de repente é uma venda, uma locação, prestação de serviço. E quando você tem a remessa de entreposto, você, na verdade, não tem nenhuma operação onerosa sendo realizada. Se não tem operação onerosa, não tem incidência de CBS e IBS. Então, por isso que não precisa ter incentivo, porque essa operação não vai ser tributada por CBS e IBS. Tá bom? Vamos lá. Aqui, que mais, que mais? Notas de débito e crédito já estão obrigadas, já respondi essa aqui, né? A nota de débito que já estão obrigadas no caso do GCNF 4925, como eu já falei mais cedo, agora há pouco na verdade, né? Vale para ICMS a partir de maio de 26 e no caso de CBS e IBS só quando os regulamentos determinarem, tá certo? Por quê? Porque obrigações relativas a CBS e IBS, quem vai definir? Comitê Gestor de IBS e Receita Federal para a CBS. Né? Então, assim, não tem ainda, não tem regulamento, então não tem obrigatório. Não, mas eu vi na nota técnica uma relação de eventos. Não, tá lá para você já adaptando o seu sistema, tá? Mas em relação à obrigatoriedade, você não é obrigado. Que fique claro, ninguém é obrigado a emitir nota de débito e nota de crédito para CBS e CBS ainda. Quem vai definir isso vai ser quem? O regulamento de CBS, ou o regulamento de CBS e CBS, tá? Então, o ajuste 49 de 25 vale para ICMS a partir de maio, tá? Para a CBS e BS, tem que esperar vir uma norma do Comitê Gestor da Receita Federal, né, provavelmente regulamentos, que aí vão definir a partir de quando, tá bom?
Assim, gente, só para quem está chegando agora, tô vendo o pessoal postando perguntas, eu vou. Tô priorizando aqui o pessoal que mandou as perguntas lá no post, tá? Sobrando tempo ao final, aí eu vou dar uma olhada nas perguntas. Então, Deus, eu peço para você deixar ele para o final, tá? Vou seguir aqui a ordem, né? Dando prioridade para quem aí prestigiou lá o post e já mandou as perguntas. Bacana? E aí, na sequência, no final, sobrando um espaço aqui de tempo, a gente consegue dar uma olhada nas perguntas de você. Lembrando, a gente vai ter aí uma açãozinha, uma promoçãozinha aí no final, então fica até a gente terminar nossa live. Cadê? Que mais, que mais? Qual o C-Classe Trib para redução de 7%? Deve ser do incentivado 7%, imagino eu, né? A gente tem hoje, bem final, né, quando vendido dentro aqui do Amazonas, ou mesmo quando vendido para um não contribuinte em outro estado, você tem uma redução do ICMS para ficar com uma carga de 7%. Ou se você está importando uma mercadoria aqui na Zona Franca para vender dentro aqui da Zona Franca, né? Você importa, paga 7 de ICMS, na venda também tem 7%, carga reduzida de ICMS. Tá perguntando qual C-Classe Trib? Cara, esse benefício não tem, tá? Só reforçando aí, não tem esse benefício para IBS, tá? Não vai ter esse benefício para IBS dessa redução de 7%. Então, qual que seria o C-Classe Trib? Seria conforme a tributação da operação, né? Prevista na Lei Complementar 214. Se for um bem intermediário, você é uma indústria incentivada, está vendendo bem intermediário para uma outra incentivada, você vai ter uma redução a zero de IBS e CBS. Aí, nesse caso, você vai usar o C-Classe Trib 200,023, tá? Bem intermediário, vendendo a produção incentivada para uma outra incentivada, uma outra indústria incentivada. Ah lá, mas e o comércio, né? O comércio que eu tinha 7%, não tem mais, tá certo? Ah, e se for eu estiver vendendo bem intermediário, bem final e não é para uma indústria incentivada? Não tem benefício algum de IBS, né? Vai ter de CBS, que é a alíquota zero da Zona Franca de Manaus, se for na Zona Franca de Manaus. Mas então, assim, o C-Classe Trib, via de regra, é o tributação normal, integral, 000, 001. Mas se de repente você tem ali, se de repente você tem uma bem intermediário vendendo para uma incentivada a sua produção, aí você tem a redução a zero das alíquotas, tá bom? Que mais? O Simples Nacional também vai pagar os 70% de IBS antecipado? Não é IBS antecipado, tá, gente? Eu sei que a gente está ligando ao ICMS antecipado, mas não é IBS antecipado, é IBS sobre a entrada na Zona Franca de Manaus. E sim, vai pagar. Por que vai pagar também? Porque você, Simples Nacional aqui na Zona Franca, se tiver adquirindo de fora da Zona Franca, a operação vai ter o benefício de redução a zero das alíquotas de CBS e IBS. E na entrada, né, aqui na Zona Franca de Manaus, vai ser exigido IBS sobre a entrada, sim, tá? Vai ser exigido IBS sobre a entrada, sim. Então, mesmo sendo CIP nacional, não, mas eu sou CIP nacional e eu vi lá que eu tenho a opção de fazer a apuração de IBS e CBS ou de recolher sobre faturamento. Se eu optar por recolher sobre faturamento, eu não aproveito crédito. Ainda assim eu vou ter de pagar? Vai. A não ser que o regulamento dispense, que eu acho pouquíssimo provável que faça isso, tá? A lei complementar, ela não dá não tem essa exceção para a CIP nacional. Então, o CIP nacional, né, o adquirente aqui do CIP nacional, ele se beneficia, né? A operação vem com redução a zero das alíquotas, IBS, CBS, e na entrada da Zona Franca de Manaus, normal ali, IBS sobre a entrada, 70% da alíquota padrão, tá? O que mais? Qual o C-Classe Trib da alíquota zero de CBS? Se o IBS não tem o mesmo benefício. Aí, nesse caso, está falando das operações internas na Zona Franca de Manaus, que é outra coisa que ainda confunde, tá? Porque olha só, o C-Classe, CBS e C-Classe CBS, CST e C-Classe Trib, a combinação é só um, né? É só uma combinação, né? É só um CST e só um C-Classe Trib que vale para CBS e vale para IBS. Você não tem um CST C-Classe Trib para IBS e um CST C-Classe Trib para CBS. É o mesmo, tá? E aí qual é o problema da Zona Franca de Manaus? Que você pode ter uma operação. Na Zona Franca, qual é a regra? CBS alíquota zero se fornecedor e adquirente estão, né? Destinatários estão dentro da área incentivada, Zona Franca de Manaus. Nesse caso, você tem alíquota zero de CBS. Porém, em relação ao IBS, como regra, é a tributação normal. Tá? Tá, mas e nesse caso em que eu tenho? Que você está me dizendo que eu vou ter destaque de alíquota de IBS e informação lá de IBS, só que no caso da CBS, a alíquota vai ser zero e não vai ter valor de CBS. Mas como é que eu vou fazer isso?
Cara, o que vai mandar é a tributação do IBS, tá? Para você definir qual é o CST, C-Classe Tribute, que você vai aplicar nessa operação interna na Zona Franca de Manaus, o que vai mandar é a tributação do IBS. Não tem nenhum benefício de IBS? Então você vai colocar o C-Classe Tribute 000001. Tem algum benefício de redução de alíquota? Aí você vai olhar a tabela de redução e ver qual é o C-Classe Tribute que deve aplicar, tá? Mas o que manda é a tributação do IBS para definir o C-Classe Tribute. Aula, mas aí se eu colocar lá um C-Classe Tribute de tributação integral e colocar lá a alíquota zero de CBS, meu sistema não deixa passar. Então, o teu sistema está errado, tá? Então, fala com o teu fornecedor de TI para ele alterar o sistema. Ah, mas o fisco não vai autorizar. Autoriza, tá? Você pega lá a nota técnica na IFE, a 2025-002, tem lá a regra de validação e especificamente em relação à CBS tem uma exceção da Zona Franca de Manaus. Fornecedor emitente destinatário na Zona Franca de Manaus aceita a alíquota zero de CBS, tá certo? Então, o que vai mandar em relação ao C-Class Trib é a tributação pelo IBS, tá? Se não tem nenhum benefício, 000001, tributação integral, e você vai tacar a alíquota zero de CBS, que vai ser autorizado sim, tá? Hoje, com o desinternamento, pago ICMS, PIS, COFINS e IPI. Tá, veio com benefício para a Zona Franca de Manaus. E se você tiver um desvio de finalidade, né, não consumir, não comercializar, não industrializar aqui, realmente você tem um destinamento. E vai pagar os tributos da operação anterior, né, que estavam desonerados. Vou pagar IBS e CBS relativo à alíquota zero? Boa pergunta aqui, cara. Então, olha só, de repente você comprou de fora da Zona Franca e veio com a redução a zero de alíquota de CBS e IBS, com benefício. Você recebeu a mercadoria, teve internamento, só que aí, em vez de você comercializar aqui, em vez de você consumir aqui, em vez de você industrializar aqui, o que é que você fez? Você vendeu para fora da Zona Franca de Manaus. Hoje, ICMS, PIS, COFINS e IPI, o que é que você faz? Você recolhe, né? É um desvio de finalidade, né? Você não cumpriu a finalidade de consumir, comercializar, industrializar aqui, então você recolhe os tributos da operação anterior. Com CBS e BS não existe isso, tá? O desinternamento não faz com que você fique obrigado a recolher CBS e IBS da operação anterior, né, do teu fornecedor. Porém, quando você está na Zona Franca de Manaus e adquire essa mercadoria de fora que veio com a alíquota zero de CBS e IBS, você tem direito a um crédito presumido, né, um crédito presumido de IBS. Né, você usa um evento para apropriar esse crédito presumido a partir de 2029. Aí, nesse caso, o crédito presumido, repare que o crédito presumido ele é concedido ao adquirente, né? Porque recebeu a mercadoria. O crédito presumido ele é vinculado ao consumo, comercialização, industrialização da Zona Franca de Manaus. Se você não fizer isso, aí o crédito presumido, não estou falando do imposto e da contribuição da operação anterior, do fornecedor. O crédito presumido deve ser estornado, ou seja, você vai levar um débito, um ajuste a débito lá na tua apuração de CBS e BS. Esse ajuste, não sei se vai ser uma nota de débito, um evento, mas enfim, você sim, o crédito presumido pelo destinamento você perde. Agora, em relação a CBS e BS lá da alíquota zero, essa aí você não precisa recolher. Tá? Muito bem. As entradas de notas fiscais devem ter escrituração de IBS, CBS. Cara, não sei se entendi direito a pergunta assim. IBS, CBS, apuração assistida, né? Ou seja, o fisco dá tudo de bandeja para vocês, né? Vai ter lá a apuração assistida de IBS, de CBS, você vai entrar lá no DTE do Comitê Gestor, no ECAC da Receita Federal, né? Para CBS e para IBS Comitê Gestor, e você vai vendo os débitos lá, né? E a tua apuração sendo feita real time. E aí você vai ter o período de ajuste. E assim, não tem escrituração de IBS e CBS, tá, gente? Você não vai, como tem hoje nos moldes de ICMS, que você tem um arquivo DFD, em que você lança suas notas de entrada, lança suas notas de saída, né? Faz tua apuração, teu CTS, enfim, isso não vai ter, tá? Tudo vai ser entregue de bandeja pelo fisco para você, né? Agora sim, não sei se a pergunta foi no sentido de que, Alan, recebi uma nota fiscal com CBS e BS, eu vou lançar na minha FD e CMS, né, que continua e vai continuar até o final do CMS. Aí, cara, assim, como regra hoje, não sei se vai mudar, mas como regra hoje, informações de CBS e BS não compõem a escrituração da FD e CMS. Tá? Isso aí está valendo agora para 26 e pelo que eu vi se mantém para 27. Não sei se em algum momento isso vai mudar, tá? Então,
Hoje, por mais que esteja destacado CBS e IBS documento fiscal, você não leva essa escrituração, desculpa, você não leva essa informação do documento fiscal de IBS e IBS para a escrituração da FD e ICMS, tá? Isso em 26. Não sei se a partir de 27, porque em 26 a gente não recolhe, vocês, né? Vocês não recolhem CBS e IBS, destaca, mas não recolhe. A partir de 27 tem recolhimento. E aí tem aquela discussão entre os estados se CBS e IBS devem compor a base de cálculo do ICMS. Então, assim, vamos esperar até o final do ano, né? Se tem um projeto de lei complementar lá em tramitação no Congresso para excluir CBS e IBS da base de cálculo do ICMS. Alguns estados entendem que deve ser cobrado, deve ser incluído, né, na base de cálculo. Então, assim, o que é que eu acho? Né? Se baterem o martelo lá de que CBS e IBS devem entrar na base de cálculo do ICMS, cara, aí é muito provável que se crie um grupo lá, um campo lá na FD para você informar, né, ou dar uma orientação. Se baterem o martelo de que não, né, esse projeto de lei complementar aprovado para sacramentar essa ideia que eu acho esdrúxula de, né, somar CBS e CBS na base de cálculo do CMS, se baterem o martelo de que não compõe, aí eu acho que do jeito que está hoje vai permanecer, ou seja, você não vai levar informação de CBS e CBS para a FD, tá bom? Mas, né, tem que esperar. Então, em 2026, já tem essa orientação lá no Guia Prático da FD, CBS e IBS, informação de CBS e IBS não compõem o arquivo da FD e CMS, tá? Notas de entrada de uso e consumo. O IBS tem que ter as alíquotas? Mas, cara, tem, né? Assim, não sei se eu entendi a pergunta também. Se você está adquirindo uma mercadoria para seu uso e consumo, o teu fornecedor emitiu, né, essa nota fiscal. E ele, via de regra, se não tiver nenhum benefício, vai ter destaque de CBS e IBS. Agora, se for mercadoria de uso e consumo vindo aqui para a Zona Franca de Manaus, aí vai ter o benefício de redução a zero, tá? Mesmo sendo uso e consumo. Aí você vai ter zero lá de alíquota de CBS, IBS e não vai ter destaque de CBS e IBS. Então, se for para a Zona Franca, é normal que você receba assim uma operação de uso e consumo, uma nota fiscal de uso e consumo que você está adquirindo, sem destaque de CBS e IBS, porque também vai ter o benefício de redução a zero das alíquotas, né? Se foi essa a pergunta, é isso, né? Se não ter benefício, como regra, tributar normalmente lá no fornecedor. Compra da Zona Franca de Manaus. Deve ter IBS crédito? ICBS zero, IBS municipal zero? Caras, aqui eu não sei se eu entendi direito. Eu acho que é compra interna na Zona Franca de Manaus. Eu acho, tá? Se for compra interna na Zona Franca de Manaus, qual é a regra? IBS tributado, né? IBS tributado, e a CBS alíquota zero. Então, assim, pega 2026. Eu estou presumindo que a pergunta é aquisição na Zona Franca de Manaus, bem material de origem nacional. Em 2026, o que é que você teria? Lembrando que o IBS ele tem duas alíquotas, né? Ele é uma composição de duas alíquotas. O IBS, a parcela da alíquota estadual, né, o F, e o IBS, a alíquota municipal, né, IBS municipal. Então, 2026, né, se você for adquirir uma mercadoria aqui na Zona Franca de Manaus, fornecedor destinatário na Zona Franca de Manaus, como é que vai estar o teu documento fiscal? Alíquota de IBS Estado, 0,1%. Alíquota de IBS município, zero, né? Porque 2026 é zero, não tem. ICBS, zero, porque é operação na Zona Franca de Manaus. Ano que vem, né, o que é que você teria? Você teria IBS estadual, 0,05 de alíquota, 0,05 de alíquota. IBS municipal, 0,05 de alíquota. CBS, zero, né? Zero. Fornecedor destinatário Zona Franca, zero de alíquota, né? A partir 27 e 28, né? A partir de 29, aí você começa a ter as alíquotas de IBS, né? Porque essas alíquotas de 0,1 em 2026, 0,05, 0,05 em 2027 e 28 são alíquotas nacionais. A partir de 29, aí cada estado e cada município vai ter sua alíquota de IBS. Aí, nesse caso, tem que verificar qual que seria a alíquota de IBS aqui do estado do Amazonas, qual que seria a alíquota de IBS do município de Manaus. Aí destaca lá no documento fiscal. CBS, zero, tá? Zero. No caso, o benefício, CBS é desde sempre. Quanto às mercadorias adquiridas no mercado nacional, como deve vir o preenchimento no documento fiscal? Eita caramba! Caras, assim, essa aqui é essa boa, né? Ah, comprou de fora, mercadoria nacional, benefício de redução a zero das alíquotas de CBS e IBS, né? Aí no caso de 2026,
Como é que você informaria, por exemplo, o teu fornecedor, como é que ele informaria? Emitiria ali o documento fiscal, né, a nota fiscal, pegaria lá CST de CBS-BS 200, C classe TRIB de CBS-BS 200.022, beleza. E aí, olha só, lá nos campos, alíquotas de IBS, UF, IBS, município, CBS, tudo zero, tudo zero. Vai ter que formar o quê? O grupo de tributação regular. Esse grupo ele é formado quando a operação tem um benefício, só que esse benefício tem uma condição. Qual é a condição nesse caso aí? Que a mercadoria chegue na Zona Franca, né? Tem internamento, né? Passe pelo ingresso na Zona Franca de Manaus. Então deve informar o grupo de tributação regular. Como seria tributada a operação se não tivesse benefício? Aí em 2026, o que é que teria lá? Teria lá IBS, alíquota estadual, né? IBS-UF, alíquota 0,1%. IBS municipal, alíquota zero, porque não tem. CBS, alíquota 0,9, isso lá no grupo de tributação regular. Tá? E aí calcularia quantos seriam os tributos devidos caso a operação não tivesse o benefício de redução a zero. Mas além disso, tem que formar um grupo de redução de alíquota. E lá no grupo de redução de alíquota vai formar o quê? Percentual da redução CBS, IBS 100%, alíquota efetiva de CBS e IBS, alíquota zero. Tá? Então tem que formar esses dois grupos, não basta colocar zero nas alíquotas lá não, tem que informar os dois grupos, o grupo de tributação regular, como seria tributada a operação se não tivesse a redução a zero das alíquotas, e também informar o grupo de redução de alíquotas. Isso é até uma regra de validação. Se você informa um CST de redução, tem que formar o grupo de redução de alíquotas. Tá? Nossa, aqui pegou pesado, hein? A questão dos produtos monofásicos na Zona Franca de Manaus será tributado? Nossa, isso aqui é uma coisa que ainda estou estudando, tá? Chato pra caramba. Assim, monofasia, incidência única, né? De quem já trabalha com combustível, né? ICMS, você tem a tributação concentrada do ICMS ali na produção, no refino, na importação, né? E para CBS e IBS, basicamente a mesma coisa, né? Quando a gente fala de combustíveis, né? Combustíveis derivados ou não de petróleo. Aí vai entrar gasolina, vai entrar diesel, biodiesel, álcool, querosene de aviação, enfim, né? Combustíveis. Então, via de regra, a monofasia de IBS e CBS se aplica aos combustíveis, como acontece hoje com o ICMS também, tá? Então, assim, a tributação ela é concentrada, ou seja, pega lá a refinaria, né? Tem o petróleo, né? O seu insumo, produziu a gasolina. No momento que vendeu essa gasolina, tributou lá IBS, CBS, ponto. Em todo o restante da cadeia não tem mais tributação de IBS, CBS. E aí, nesse caso, mas então tem uma refinaria, sei lá na Bahia, né? Saiu da refinaria, foi para a distribuidora e depois mandou aqui para a Zona Franca de Manaus. Nesse caso, tem redução a zero de ICMS, não, de IBS, CBS? Não tem, porque não tem mais IBS, CBS nessa operação depois da refinaria. Por quê? Porque a tributação ficou concentrada onde? Lá na produção, lá no refino. A mesma coisa vale para importação. Tá? E um detalhe também, né? Você pega ali, derivados de petróleo não podem ser incentivados, né? As operações com derivados de petróleo não podem ser incentivadas aqui na Zona Franca de Manaus. Porém, contudo, entretanto, tem uma exceção. Né? Se você tem uma, uma operação em que, com refino, né, uma produção, refino de petróleo, né, para produção de combustíveis derivados, aqui na Zona Franca, para atender a Zona Franca, ou seja, fornecer para consumo na Zona Franca de Manaus, essa operação ela pode ter benefício, desde que cumpra o processo produtivo básico. Então, uma coisa bem específica. Pega uma refinaria instalada na Zona Franca de Manaus, que produz e vende para consumo na Zona Franca de Manaus. Aí, nesse caso, essas operações ali estarão amparadas pelos benefícios da Zona Franca de Manaus. Agora, em relação a se não se enquadrar aqui nessa exceção, né, então, nesse caso, até por ser monofasia, né, é tudo concentrado numa etapa anterior. Pode ser na importação, na produção, enfim. E as etapas seguintes não tem CBS e BS, também nem tem o que ser beneficiado mais, tá bom? Uma perguntinha capciosa, hein, pai? Hein? Suspensão de PIS e COFINS na Zona Franca de Manaus. Irá permanecer o benefício? Bem, para PIS e COFINS até 31 de dezembro de 2026, né? Lembrando que a partir do ano que vem, 2027, não tem mais incentivo de CBS, ou não tem mais PIS e COFINS, aí com isso, tudo que você tem relacionado a PIS e COFINS, suspensão, alíquota zero, morre, né? Morre.
tem aquela questão, se você tiver créditos de PIS e COFINS em 31 de dezembro de 26, você vai poder aproveitar isso com a CBS, ou até pedir ressarcimento, tá? Mas isso aí é conversa para uma outra live, se for o caso, tá bom? Mas a princípio tudo morre. Aí eu não sei se a pergunta aqui é no sentido de que, Alan, tá, beleza, PIS/COFINS, eu tenho lá a suspensão, tenho medida liminar, enfim. E aí acabou o PIS/COFINS, aí vem a CBS. E a minha liminar, o meu, sei lá, a minha decisão de mérito lá, ela vale para a CBS, que vai substituir PIS/COFINS? Claro que não, né, gente? Até porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que você tem ali, o objeto é PIS e COFINS. A lei, e no caso da CBS, eu perco? Cara, você não tem o que perder porque já está lá o benefício. O benefício é a redução a zero de alíquota de CBS. Você não precisa entrar na justiça. Bem material de origem nacional, na Zona Franca de Manaus, fornecedor de crédito na Zona Franca de Manaus, prestação de serviço na Zona Franca de Manaus, alíquota zero de CBS. Não precisa nem entrar com mandado de segurança nem nada, tá? Já está garantido na lei complementar 214 isso aí, tá bom? O que tem que ter é a inscrição na SUFRAMA, tá? Isso aí o fornecedor do bem material nacional, bem material de origem nacional ou o prestador de serviço vai ter que ter inscrição no SUFRAMA. Mas não precisa entrar com uma ação para garantir isso não, tá bom? Ah, e o material estrangeiro, o bem material de origem estrangeira. Pois é, a lei complementar não traz benefício de redução a zero para a origem estrangeira, é só para bem material. Aí se você quiser se aventurar no judiciário, pensando na estrangeira, beleza, né? Mas relação a nacional e prestação de serviço, isso aí já está na lei complementar, então não precisa ter ação nenhuma nesse sentido. Tá? E mais? Venda interna de indústria incentivada vai utilizar o CST 810 do IBS? Ah, isso aqui já está bem adiantado, hein? O CST 810 é um ajuste de IBS na Zona Franca de Manaus. Para que vai servir esse CST? Exclusivamente para emissão da nota de crédito relativa ao crédito presumido sobre o saldo devedor de IBS. Inclusive, se você for consultar a tabela lá, só tem um C-Classe Trib lá, que é 810.0001, né? Então, esse CST você vai usar quando? E esse C-Classe Trib? Quando você for emitir a sua nota de crédito do crédito presumido sobre o saldo devedor de IBS da indústria incentivada na Zona Franca de Manaus. Aí você vai emitir uma nota de crédito e vai usar esse CST 810 e o C Classe Trib 810.0001. Ah, Alan, mas aí então. E a minha venda? Quando eu estiver vendendo o meu produto incentivado? Como é que eu vou fazer? Aí, cara, vai ser o C Classe Trib e o CST conforme a tua operação, a tua tributação da tua operação. É uma bem final? Qual é a regra? Bem final, tributação normal, tá? 000.001 C-Classe Trib. É um bem intermediário sendo vendido para uma outra incentivada? Aí você tem uma redução de CBS e BS para zero. CST, C-Classe Trib 200, 200, 0,23. Tá? Então aí vai ser conforme lá a legislação, tá? Mas o CST 810 e o C-Classe Trib vinculado ali 810.0001, você não utiliza na venda, tá? Você não vai emitir uma nota de crédito presumido de IBS para cada venda que você efetuar. Vai ser uma única nota de crédito do crédito presumido sob saldo devedor ao final do período de apuração. Tá? É uma nota de crédito presumido para cada período de apuração. E aí no final só quando você já for fechar a tua apuração. Tá bom? Ah, nossa. O que mudará no perde-compra? Aqui pegaram. Aqui é para testar mesmo, né? O que mudará no perde-compra após a reforma tributária? Lembrando que eu sou auditor fiscal da Cefaz, Estado, né? Mas lá nos meus idos, no início de carreira, né, após a formatura, lá, minha graduação, eu cheguei a trabalhar em banco. E eu tive muito contato com essa parte lá de tributos federais, né? E o pé de compra, eu lembro que foi dessa época, né? Surgiu o pé de compra quando eu trabalhava, mais de 20 anos atrás no banco, aí surgiu o pé de compra, né? E o pé de compra é para o contribuinte solicitar restituição, né? Ou ressarcimento, né, de tributos federais e eventualmente fazer a compensação. Tem lá um valor e pode compensar com outros débitos de tributos federais. Aí, assim, vai mudar o que com a reforma tributária? Cara, aí eu vou é só achismo meu, tá? Eu cheguei a ver alguma coisinha ou outra da Receita Federal, mas não cheguei a me aprofundar muito não. Mas basicamente, olha só, isso aqui é importante, né? Quando a gente fala de CBS e BS, a lei complementar, ela prevê a devolução de valores de CBS e BS ao contribuinte, ao sujeito passivo, tá? Essa devolução de valores, ela pode ser de duas espécies ali, né? Ela pode ser pela transferência do excesso de split payment de IBS e CBS, tá?
ou ela pode ser por ressarcimento de saldo a recuperar. Como é que é essa transferência? Essa transferência tem a situação, não vou detalhar aqui, tá? Seria conversa aí para mais de hora, mas você pode ter uma situação em que aquele valor de CBS-BS que foi retido, recolhido por split payment, foi superior, foi em excesso ao que seria devido. Aí o que é que a lei determina? Nesses casos em que você teve um excesso de split payment de BS-BS, o valor excedente deve ser devolvido ao contribuinte, deve ser transferido ao contribuinte, no caso o fornecedor, né, em até 3 dias úteis, tá? 3 dias úteis. E isso, assim, eu quero crer que isso vai ser de forma automática, né? Automatizado, não vai ter nem que ter pedido do contribuinte. Então foi lá, detectou-se que teve um excesso de split de IBS-CBS, o valor vai ser em até 3 dias úteis devolvido ao contribuinte, tá? Vai ser transferido ao sujeito passivo lá, né? Ao contribuinte que sofreu o split payment. A outra forma que você tem é o que? É o ressarcimento. Quando é que se aplica o ressarcimento? Quando você tiver um saldo a recuperar de CBS-BS ao final do período de apuração. O que seria o saldo a recuperar? O que a gente tem hoje com um saldo criador do CMS, né? Excesso de crédito sobre débito no final do período, crédito de IBS, de PIS/COFINS, né? Se você tem um volume de crédito maior que um volume de débito naquele período, naquele mês, aí você fica com esse excedente que você aproveita no período subsequente. No caso de CBS-BS, se você apurou um saldo a recuperar, tanto de um quanto de outro, você vai ter duas opções, né? Você vai ter a opção de deixar lá na tua apuração e já aproveita como crédito nos períodos seguintes, ou então você vai poder pedir o ressarcimento desse valor, né, para receber esse valor, né, para aproveitar esse valor financeiramente. E esse ressarcimento ele tem um prazo que varia de 30, 80 até 180 dias para ser analisado, tá bom? Expirou esse prazo ali de análise, se não tiver nenhuma manifestação formal ali, em até 15 dias o ressarcimento deve ser garantido ao contribuinte. Aí, assim, em relação ao PERDCOMP, o que, que eu imagino, acho que eu já vi alguma coisa da Receita Federal sobre isso, deve haver uma integração, né, no caso da CBS, lembrando que CBS, Receita Federal, IBS, Comitê Gestor, e apesar de serem tributos muito parecidos, ou quase idênticos, né, são geridos de forma independente. Então, em relação à CBS, o que, que eu imagino que vai acontecer? Como já tem o PERDCOMP, que até tem uma versão web, se eu não me engano, eu imagino que esse PERDCOMP, né, esse pedido de compensação, ressarcimento e declaração de compensação, ele vai ser integrado, né? Ele vai ser integrado de alguma forma por ação da CBS, né? Apelação assistida. Então, tipo, se você foi lá, pediu um ressarcimento, foi deferido esse teu ressarcimento, e você quer, de repente, compensar isso já com outros tributos federais, eu imagino que deve ter uma integração que você vai conseguir fazer essa compensação. Mas aí tem que esperar vir a regulamentação da Receita Federal, tá? Em relação ao IBS, aí, cara, até agora eu não vi nada, né? O pessoal está desenvolvendo lá o sistema de apuração do comitê gestor, então não sei como é que vai funcionar essa questão do pedido de ressarcimento. Temos que aguardar. Só que eu sei são os prazos da lei: 30, 80, 180 dias e 15 dias após terminar esse prazo. Então tem que aguardar, tá bom? And, caramba, bicho, as perguntas eu venci aqui, o roteiro. Deixa eu tentar olhar rapidamente aqui as perguntas. Esse crédito emitido em uma nota para cada período seria uma nota para cada cliente? Eu acho que você está falando aqui da nota de crédito de IBS, da nota de crédito do saldo devedor de IBS. Não, é só uma nota de crédito para a tua apuração daquele mês. Pegou ali, fechou a apuração do mês, viu lá quanto foi a tua apuração incentivada. E lembrando, né, que no caso do incentivada, você vai ter apuração em separado, né, de acordo com o teu nível de incentivo. Então, olhou lá a tua apuração 55%, deu lá um saldo devedor de IBS. Você vai gerar uma nota de crédito em cima desse saldo devedor de 55%. Tá? Então, não é para cada cliente. Em cada nota de venda, você vai ter que identificar qual é o incentivo daquele produto. Isso sim, mas você não vai ter que emitir uma nota de crédito já daquele produto, né? A nota de crédito presumido, no caso. Vai ter que esperar fechar a tua apuração e ver se deu saldo devedor. Fechou o saldo devedor, aí sim você vai emitir uma nota de crédito para cada apuração, né? Para cada nível de incentivo, para ir lá para a tua apuração. A declaração assistida será por período de apuração? Sim, será por período de apuração. Tá? O estado do Amazonas, assim como São Paulo, vai começar a extinguir. Ô, pergunta difícil, pai. Que é isso? O estado do Amazonas, assim como São Paulo, vai começar a extinguir ICMS-SD para alguns produtos. Se eu fosse governador, se eu fosse secretário de Fazenda, eu já começaria desde agora, mas não sei dizer não. Tá? Não sei dizer se a gente vai seguir esse. Eu até acho que deveria, tá? Deveria começar. Até porque não vai ter ST para IBS e CBS, já começar ali um preparatório, né? Começar a organizar ali a casa, tá? Mas enfim, não tem essa informação, tá?
Nota de débito e crédito, se virar somente para IBS e CBS, podemos usar para ICMS também. Então, aí a nota de débito vale para situações que já estão listadas lá no ajuste 49 de 25 e eu acho que também no ajuste 47 de 25. Provavelmente, outras situações de nota de débito e crédito para ICMS devem ser criadas ali ao longo do ano, ali ao longo dos anos, porque o ICMS vai até 2032. Mas assim, em relação, não tem essa relação direta de uma com a outra. Nota de débito e crédito de CBS-BS vai estar onde? Vai estar lá no regulamento de CBS-BS ou alguma outra norma específica de CBS-BS, do Comitê Gestor da Receita Federal. Nota de débito e crédito de CMS vai ter uma norma do CONFAS. Agora a gente tem o ajuste CINEF 47 de 25 e o 49 de 25, tá bom? Então vai poder usar de acordo com a determinação da legislação, ok? Deixa eu ver se tem mais algum aqui, passando rápido. Quando eu vender esses produtos recebidos de forma bonificada, qual a tributação de IBS e CBS? Normal, pai, né? Você recebeu de forma bonificada, eu estou entendendo que você recebeu em bonificação e agora está vendendo. Se você está vendendo, operação onerosa, tributa normalmente. O que pode acontecer é que se você está vendendo você está entregando mercadoria em bonificação, essa operação, a bonificação, para não ser tributada por CBS e IBS, a quantidade bonificada tem que estar na mesma nota fiscal da quantidade vendida, né? Então tem essa condição. Se você, como acontece às vezes, né, você tem uma venda, uma mercadoria, tem a venda bonificada, ou desculpa, tem a mercadoria que foi vendida e vai ser cobrado o valor, e tem a mercadoria bonificada, que é a mesma, né, uma quantidade a mais. Só que emite dois documentos fiscais. Aí, se você emitir dois documentos fiscais distintos, os dois vão ser tributados por CBS e IBS. Tá? Para não ser tributado, você tem que colocar tudo na mesma nota, porque a bonificação ela assume tipo, como se fosse desconto, né? Ela reduz o valor médio ali do preço de venda, no volume, o preço médio de venda, tá? Referente à bonificação de mercadoria que recebem de outros estados em forma de desconto. Ah, tá até aqui a pergunta, desculpa, não tinha visto. Essa remessa é considerada não onerosa para o meu fornecedor? Qual se classifica nesse caso? Pois é, aí depende, tá? Aí depende se o teu fornecedor colocou tudo na mesma nota fiscal, né? Se ele colocou na mesma nota fiscal, aqui ó, vendi 100, eu estou entregando 10 bonificados aqui, mesmo documento fiscal. E assim, né? Não, aqui, estou entregando, não tem que fazer, não tem que cumprir condição nenhuma. Então pronto, assume a condição de um desconto incondicional e não vai ser tributada, tá? Acho que tem. Aí o C-Class Trib, Nelson, eu teria que dar uma olhada aqui. Eu estou sem aqui o acesso agora. Aí eu não sei de cabeça ali. A princípio aqui seria uma não incidência, né? Eu não lembro se tem uma C-Class Trib específica para essa não incidência, tá? Aí teria que ver com calma. Mas a princípio seria uma não incidência, tá? Deve ter assim, uma C-Class Trib específica para essa operação com bonificação em que você não vai ter tributação. Empresa agropecuária faz nota de entrada de nascimento de bovinos. Entendo que não seja operação onerosa. Não, não é. Então acredito que não há incidência de CBS e BS. Está com atendimento? Sim, exatamente. Operação não onerosa. Tá? Você não tem. A operação onerosa pressupõe o quê? Um fornecimento de um bem material, de um bem imaterial, né? De uma prestação de serviço, em que você vai ser remunerado por isso. Né? A remuneração ela pode ser uma forma de permuta, pode ser uma permuta, pode ser uma troca, né? Pode ser o valor mesmo que está recebendo. Mas nesse caso aqui realmente não se trata de operação onerosa, tá? Então você não teria CBS e BS não, beleza? Com a apuração assistida, as empresas poderão fazer seus lançamentos de apuração paralela? Cara, pode, assim, né? O que vai valer é o da apuração assistida, mas eu acho até salutar que vocês tenham ali um controle, até porque tem a questão contábil também, né? Então é salutar que faça assim, um controle separado ali, tá? Mas sempre que vai valer, obviamente, é a apuração assistida. Qual se classifica para venda de comércio na Folha de Manaus, produto nacional e importação direta? Qual se classifica para venda, comércio, Zona Franca de Manaus? Você está aqui na Zona Franca de Manaus? Assim, se você está na Zona Franca de Manaus, está vendendo produto nacional, é, normal, tá? Comércio não tem benefício na venda, no fornecimento, tanto nacional ou importado, né? Você classe TRIB 000001, a não ser que você tenha. Tem aqueles produtos, né? Aqueles bens que têm o regime diferenciado, né? Redução de 60%, de 100%, dispositivo médico, medicamento, aí teria que ver qual é o tipo de produto, né? Para ver se ele está relacionado nos anexos da Lei Complementar 214. Aí você pode ter um classe TRIB específico de redução, mas via de regra, tributação normal integral. Tá bom? Então é isso. Aqui tem mais uma. A lei menciona produtos industrializados no mercado. Não, isso aqui foi o que te respondi. Tá? Em relação ao que vem para a Zona Franca de Manaus, não é destinado a ser industrializado aqui. O produto que está vindo para a Zona Franca, ele tem que ser industrializado, né? Tem que ser um produto que passou por um processo industrial. Aí, nesse caso, tem direito a benefício, independentemente ali da
finalidade que vai ser dada àquele produto, se é uso e consumo, imobilizado, enfim, tá bom? Mercadoria para venda ou insumo de produção. Beleza? Buenos, então é isso, mais de 1 hora, conseguimos matar aqui a live. Ah, sim, vamos lá. Promoçãozinha básica aqui. Última pergunta aqui, Matias. Nota de crédito presumido. Uma só nota vai valer para IBS e para CBS. CBS não tem essa nota. Ó, tá, boa pergunta, tá. A CBS, ela tem crédito presumido sobre a operação, sobre a venda, tá? Sobre a venda. Aí, nesse caso da CBS, não está definido ainda como é que vai ser esse crédito presumido, se você vai apropriar direto na nota de fornecimento de venda do produto ou se depois você emitir uma nota de crédito. Isso não está definido. Ou se vai ser um evento, tá bom? Eu até acho que deve ser uma nota de crédito, mas tem que esperar vir a regulamentação da Receita Federal, no caso do regulamento. Em relação ao IBS, aí é uma nota de crédito do crédito presumido sobre o saldo devedor. Tá? Aí, nesse caso, sim, é a tua apuração incentivada no final do período, uma única nota de crédito por nível de incentivo, né? Por apuração incentivada. Tá? Apuração assistida incentivada nesse caso. Em relação ao CBS, não tem ainda uma definição. Se esse crédito presumido, que é sobre a operação, sobre a venda, calculado sobre a venda, se ele vai ser direto na nota de venda, se vai ter que vir uma nota de crédito depois, ou se vai ter que vir um evento. Isso aí não está definido, tá bom? Então tem que aguardar, ok? Beleza. Aí, 410 vezes ao 3, aí, pai, não sei dizer, tá de cabeça ali, eu não vou conseguir lembrar. 410 é a não incidência, né? As vezes ao 3, 0,26, não sei qual é não, só dando uma olhada aqui depois, tá? Bom, bacana, gente. Olha só, vamos aqui. O pessoal tem pedido, tem perguntado. Em maio, de 12 a 15 de maio, nós vamos ter o nosso curso online de reforma tributária, regras gerais de CBS e IBS e incentivo da Zona Franca de Manaus, uma pegada bem prática ali, né? Já trabalhando essa parte de documentos eletrônicos, C-Class Trib, CST, nota de ideia, nota de crédito, tá bom? Então, de 12 a 15 de maio. E aí, o que, é que vai acontecer? Vocês que estão aqui prestigiando a nossa live, vamos sortear uma vaga, tá? Uma vaga nesse nosso curso online. Como é que você faz para participar? Eu vou já encerrar aqui a nossa live e aí você vai lá no meu direct, tá? Mande lá uma frase, né? Mande para mim a mensagem, quero a minha vaga, tá bom? E aí se você mandou, né? Vou dar um prazo aqui de uns 15 minutos para vocês mandarem essa mensagem lá para mim, no direct, no privado, quero a minha vaga, e aí depois a gente vai levantar esses nomes e vai fazer. Eu vou filmar aqui o sorteio, tá? Vou pegar os nomes de quem mandou a mensagem, a gente coloca no site aqui de sorteio, e aí eu divulgo quem foi o ganhador, tá bom? Mas já se programa aí de 12 a 15 de maio. E aí as inscrições a gente vai já estão até abertas lá o site. E a gente vai divulgar também. Mas já fica aí para quem prestigiou aqui a live. Vocês têm, encerrando aqui a live, 10, 15 minutinhos para você mandar mensagem lá no direct. Mande lá, quero a minha vaga. E aí eu vou fazer o sorteio. Bacana? Então, estou gravando aqui, vou já encerrar a gravação e vou também disponibilizar no meu canal do YouTube. Vou tentar disponibilizar aqui no YouTube, no Instagram também. E olha só, agradeço de coração a participação de quem mandou as perguntas antecipadamente, quem também mandou as perguntas aqui. Vamos tentar fazer pelo menos uma live a cada mês ali. Quem tiver sugestão, manda aí pra gente. Voltar a falar do ICMS também, estou sentindo falta de falar do ICMS. Então mande sua sugestão e a gente vai ter essa conversa e bate-papo bacana. Beleza? Então é isso, gente. Agradeço de coração a participação de vocês. Como falei, sou auditor fiscal da Cefaz, professor, instrutor, tenho o maior prazer de ter esse contato com essa galera, né? Vocês me ajudam ali a estar sempre buscando me aperfeiçoar. Então, na medida do possível, nossos encontros aqui vão ser mais frequentes e são sempre muito proveitosos. Então é isso, gente. Fiquem tranquilos, fiquem na paz. Valeu! Tchau!